Oi, oi, noturnos! Estão prontos para ouvir o que a escuridão tem para te contar hoje? E pra quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou Clara, e esse é o Eco do Medo. Gente, eu acho que eu não falei nos outros vídeos, sabe? Mas eu mudei um pouco o cenário aqui atrás, botei mais uma cortina não, eu acho que é uma cortina que se fala, um pano mais escuro pra dar destaque dos pisca-pisca, gente, eles ficam prendendo no meu cabelo. Mas para que vocês gostem, e o relato de hoje se chama, do dia 9, que se chama A Ceia que Ninguém Preparou. E bora lá. Oi Clarinha, hoje eu tomei coragem para te escrever. Sempre assisto seus vídeos antes de dormir e você nem imagina o quanto sua voz me acalma. Mas o que eu vivi é algo que eu nunca vou contar para ninguém sem ser chamado de louco. Então, por favor, leia isso até o fim e eu preciso tirar isso do peito. Tudo bem, bora lá. Tudo aconteceu dia 23 de dezembro. Há uns 3 anos. Eu estava voltando para casa depois de passar o dia todo no trabalho. Lembro que era quase meia-noite. O ar já tinha aquele cheiro típico de Natal, sabe? Mistura de comida no fogão, rua molhada de chuva e fogos perdidos estourando longe. Minha rua, sempre foi cheia de gente. Vizinhos conversando na calçada, crianças correndo, música alta. Mas naquela noite estava todo silencioso. Nenhuma lâmpada nas casas acesa, nenhum cachorro latindo, nada. O silêncio era tão absurdo que eu pensei que fosse queda de energia, mas os postes estavam acesos. E foi aí, quando eu passei em frente à casa da dona Cândida, minha vizinha, que eu senti. Clarinha, eu senti um cheiro de comida, mas não era qualquer comida, era cheiro de ceia completa. Peru, farofa, vinho, bolo de Natal e tudo mais. Só que a casa estava completamente escura. E eu. Cadê? E eu sabia que naquela época do ano ela viajava para ficar com o filho no interior. Mas mesmo assim, o cheiro estava lá, forte, recente, como se estivesse coisas no fogão naquele exato instante. Eu deveria ter ignorado, mas o cheiro parecia me puxar. E quando eu me dei conta, estava parado na porta da casa dela. A porta da frente, que sempre ficava trancada, estava entreaberta. O frio que senti naquela hora não era normal. É aquele frio que faz a gente se arrepender antes mesmo de entrar. Mas eu entrei. E assim que botei o pé na sala, a porta fechou atrás de mim. A casa estava escura, mas no fundo do corredor eu vi uma luz fraca piscando como se viesse da cozinha. Caminhei devagar e o cheiro da ceia começava a ficar tão forte que me embrulhou o estômago. Quando virei a esquina para a cozinha, minhas pernas quase falharam. A mesa estava exposta, completa, perfeita, com toalhas vermelhas, pratos alinhados, taças cheias de vinho, velas acesas e cadeiras puxadas, como 4 pessoas estivessem prestes a sentar. Mas não tinha ninguém ali. As panelas no fogão estavam cheias de comida fumegante. A carne parecia recém saída do forno. As frutas estavam frescas, como se alguém estivesse preparado tudo minutos antes. E foi aí que eu notei o pior. Na ponta da mesa havia um prato extra com o meu nome escrito no papel dourado. Um tremor percorreu meu corpo inteiro. Eu não contei isso para ninguém, mas naquele instante senti que não deveria estar ali. Senti que aquilo não era para mim. Ou pior, que era para mim, mas não era de um jeito bom. E eu dei um passo para trás e a vela da ponta da mesa se apagou sozinha. E então outra e outra e outra. Uma por uma. A escuridão avançou em minha direção. Ouvi passos no corredor atrás de mim, passos lentos, arrastados e pesados. Não eram passos de alguém vivo, Clarinha.
Era como se alguém estivesse sendo puxado pelo próprio peso morto. As velas continuaram apagando, até que sobrou apenas uma, bem no meio da mesa. A chama, a chama dessa última começou a ficar fina, tremendo quase como se estivesse sendo sufocada. E foi nesse exato momento que eu vi, atrás da mesa, entre a penumbra das velas. Havia 4 sombras sentadas, paradas e imóveis, com a cabeça virada diretamente para mim. O cheiro de comida se misturou com um cheiro amargo, pesado, como terra molhada de cemitério. Um vento gelado soprou pela casa como se passasse por dentro de mim. As sombras começaram a se levantar ao mesmo tempo, devagar, muito devagar. Cada movimento delas parecia fazer o ar ficar mais denso, mais difícil de respirar, e eu tentei correr, mas meus pés não respondiam. Era como se o chão estivesse virado lama. Foi quando eu ouvi uma voz, mas não era voz de pessoa, sussurrando bem no meu ouvido. Senta, a ceia é sua. As 4 sombras deram um passo na minha direção, e então a última vela se apagou e tudo ficou preto. Acordei no chão da sala da minha casa clarinha e não lembro de como sair de lá. Só lembro que meus braços estavam sujos de cinza, como se tivesse colocado carvão, e minha roupa cheirava a fumaça e vinho velho. Dias depois, a polícia foi na rua porque alguém denunciou cheiro forte vindo da casa da dona Cândida. Quando arrombaram, encontraram tudo destruído. Mesa caída, panelas queimadas, nada de ceia, nada de velas, nada de mesa posta. E as cadeiras estavam todas viradas, como se alguém tivesse empurrado com tanta força para se levantar. Até hoje não sei o que era aquilo, mas toda véspera de Natal, perto da meia-noite, eu sinto o cheiro daquela mesma ceia vindo da rua. E eu fecho todas as portas da minha casa. E Clarinha, não tô brincando, eu fecho todas. Obrigada por ler até aqui. Que Deus te proteja, te ilumine e nunca deixe nenhuma sombra sentar à sua mesa. Seu canal é uma bênção para muita gente, inclusive para mim. Segue firme, viu? Tem gente que só dorme em paz depois de te ouvir. Muito obrigada por você ter enviado muito obrigada por você ter enviado o seu relato e obrigado pela sua confiança em mim. E, gente, esse foi o relato. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, vocês já sabem, né? Curte, comenta, compartilhe, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. E eu sou Clara e esse foi mais um Sussurro na Escuridão. E até o próximo vídeo.